Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Rodrigo, eu sou educador de Sociologia do Centro Educacional Manuel Teixeira Leite. E aí, pessoal, tudo bem? Esse vídeo novamente está indo para o segundo e terceiro ano. Eu acredito que vocês repararam que nós não tivemos atividade semana passada porque foi modificado o cronograma de aulas. Então a gente vai ter, enquanto durar essa suspensão das aulas, a gente vai ter uma semana sim, uma semana não. E eu também ampliei o prazo para a entrega das atividades, que foi domingo passado, para vocês já se organizarem, já ter tudo completo, para começar agora essa semana tudo zerado e começar do zero aí e fazer todas as atividades e entregar no prazo. Tudo bem? E eu espero muito que vocês estejam bem. Hoje iniciou aí a entrega, né, dos cartões de alimentação lá na escola, para vocês poderem comprar aí com esse cartão alimentos que vocês precisam, tá bom? Novamente, eu sei que é chato, alguns acham, mas professor, você só fala desse assunto toda a aula, mas eu vou falar desse assunto ainda. Fiquem em casa, tudo bem, gente? Eu li um artigo da Fundação Fiocruz hoje, e nesse artigo estava falando que tá havendo uma tendência do vírus ir para o interior, para os interiores do Brasil. Então eles começaram dentro das grandes cidades, nas capitais, mas agora há uma tendência deles começarem a ir para os interiores. Então, eu percebo, por exemplo, aqui na nossa cidade, já está todo mundo achando que já está tudo normal, já está tudo acabando, mas isso pode acontecer e vir com muita frequência, muitos casos, e aí a gente ter muitos problemas, muitas mortes e tal. Então, essa foto aí tá bem legal. Essa foto tá bem legal aí. Nós estamos aqui por vocês, fiquem em casa por nós, que é bem legal. A gente viu no vídeo passado, né, os problemas causados aí pelo coronavírus, pessoas que são obrigadas a trabalhar, e uma delas é as pessoas que trabalham na saúde. Tá bom? Só lembrando, a gente está indo para a nossa terceira aula EAD. Já fizemos duas aulas também online de AD. E espero que vocês estejam conseguindo fazer todas as nossas atividades lá pelo Google Classroom. Vocês sabem que eu mando lá as atividades e as notas ficam lá. Tudo bem? O tema dessa aula, ele vem para algumas turmas que eu dei aula no passado, vem como resumo. E para as que eu não dei aula e as que estão no terceiro ano, vem como conteúdo, ou resumo também, ou um conteúdo novo, né? Dependendo do conteúdo que a educadora ou educador anterior de sociologia de vocês deram. Eu já vou chamar bastante a atenção de vocês. Vocês fiquem, já assistem essa aula, pegam aí um caderninho, dá uma pausa no vídeo, pega um caderno, uma caneta e anotem o que eu vou passar nessa aula, porque vai ter uma atividade no final dessa aula, né, ou no meio, vocês vão assistir para vocês saber aonde que eu vou introduzir a atividade, e que vai necessitar que vocês prestem atenção na minha aula para fazer essa atividade, tudo bem? Principalmente nos conceitos, olha só, lembre dessa palavra, conceitos. Toda hora que eu mencionar essa palavra no vídeo, ela vai fazer parte da atividade que vocês vão fazer, tudo bem? Pronto. O que a gente vai falar nessa aula? O dilema clássico da sociologia. Qual é o dilema clássico da sociologia? O indivíduo que influencia a sociedade ou a sociedade que influencia o indivíduo? O que vocês acham?
a gente que influencia a sociedade ou a sociedade que nos influencia? A gente não tem nenhum papel nisso tudo. A gente só é influenciado pela sociedade. Ou será que a gente influencia? Vocês vão perceber que os três principais autores da sociologia têm opiniões bem diferentes um do outro sobre isso. Tudo bem? Aqui, ó, esse desenho que eu coloquei aqui. Essa pessoa de vermelho aqui sendo puxada, ela está sendo puxada pela sociedade. A sociedade seria esse monte de bonequinhos brancos aqui. Ela está sendo puxada, ela está sendo influenciada por eles, ou é o bonequinho vermelho aqui que está influenciando e está puxando todos esses bonequinhos brancos aqui? Então, isso é um dilema de vários autores da sociologia no início, quando a sociologia ainda estava tentando se fortalecer como ciência. Isso era um questionamento bastante presente nos principais autoras e autores. Então, antes da gente voltar aí para esse assunto, eu quero recomendar esse filme para vocês assistirem. Eu passei para algumas turmas que eu dei aula no passado esse filme, uma parte, mas eu vou recomendar ele para vocês, que chama O Enigma de Casper House. Esse cara aqui, é o Casper House do filme, e esse filme vai mostrar a história desse rapaz, que é baseado em fatos reais, que aconteceu na Alemanha, onde esse cara ele ficou até os 18 anos numa caverna, sem ter contato com seres humanos. A única pessoa que entrava nessa caverna era uma pessoa que depois vocês vão assistir o filme, vão saber quem é ela, e ela entregava comida e qualquer outra coisa quando ele estava de costas. Então ele nem via o ser humano. Então ele foi criado dentro de uma caverna, amarrado, onde ele comia, fazia tudo, e nem ficar em pé direito ele ficava. Aqui, ó, eu coloquei um link. Quem baixou o PDF aí vai poder pegar esse link aqui. Esse link aqui vai direto para o filme legendado do Casper House. Não sei se vocês conseguirem achar esse filme dublado, é legal também, tá bom? Então chama aí uma recomendação de filmes para vocês essa semana. Vocês vão perceber qual é a importância da sociedade para o indivíduo, O ser humano, ele é uma espécie, a espécie humana é uma espécie que nasce como se fosse um pendrive zerado, formatado. Então ele, diferente de outros animais, que já nasce com alguns instintos, sabendo o que vai comer, como andar, como se locomover, o ser humano não. Não é à toa que quando ele é pequeno, a mãe, o pai, a família ensina ele a andar. Por que ensina ele a andar? Porque se não ensinar, ele pode ter dificuldade de andar, ou talvez nem andar, Da mesma forma que a espécie humana necessita que a família ensine a comer. Você der uma pedra para uma criancinha pequenininha, o pai dele comer, ele não sabe que aquilo ali não é comida. É diferente de outros animais, que sabe diferenciar o que é comida e o que não é comida, Então, esse filme mostra muito bem isso, a importância e a influência que a sociedade traz para o indivíduo, principalmente para a espécie humana aqui. Quais são, então, os 3 pontos de vista clássicos da sociologia sobre o tema indivíduo e sociedade? O primeiro, a sociedade que determina o indivíduo, ou seja, nós simplesmente fazemos tudo o que a sociedade nos influencia, somos seres passivos, A sociedade que determina o que a gente vai fazer, o que a gente vai pensar. E esse pensamento é do teórico da sociologia Émile Durkheim, Considerado aí, quando vocês forem pesquisar, considerado o pai da sociologia. Então ele acredita nisso. Já a gente vai ter um pensamento totalmente oposto,
ao pensamento de Durkheim, que fala que não é a sociedade que determina o indivíduo, é o indivíduo que determina a sociedade, ou seja, é o indivíduo que influencia a sociedade. Estão vendo que estão bem opostos, uma opinião Durkheim com uma opinião, né, que a sociedade determina o indivíduo, e já o Max Weber já acha que é o indivíduo que determina a sociedade. Ou seja, ele foi lá, deu um tapa na cara do Durkheim e falou: você tá louco? Não é a sociedade, não, é o indivíduo que determina a sociedade. Então esse é o pensamento do Max Weber. Aí o Karl Marx vai ser aquele cara que não gosta de briga, que sempre chega para apartar a briga. Ele vai falar: não, gente, você tá certo, você também tá certo. Aí ele vai falar: a sociedade e o indivíduo se determinam reciprocamente. Nossa, professor, que palavra feia é essa? Reciprocamente quer dizer o que, gente? Falar que algo é recíproco quer dizer o quê? Gente, alguém já ouviu falar? Assim, ó. Aquela pessoa, eu gosto de você. Aí outra pessoa, meu amor por você é recíproco, ou seja, é igual, né? Então, quando o Karl Marx, esse carinha aqui, ele fala que a sociedade e o indivíduo se determinam reciprocamente, ele quer dizer que tanto a sociedade influencia o ser humano, como o indivíduo influencia a sociedade. Tudo bem? Nenhum mais, nenhum menos, né? Que tudo é produzido por essa junção entre a influência da sociedade no indivíduo e o indivíduo que influencia a sociedade, tudo bem? Então a gente tem três posições bem diferentes. Uma, a sociedade influencia o indivíduo, que é o Emile Durkheim. Outra, o indivíduo influencia a sociedade, que é o Max Weber. E outra, que é a sociedade e o indivíduo influenciam, né, reciprocamente, que é o Karl Marx, certo? Pronto, vamos então aqui para o Emile Durkheim, considerado aí o pai da sociologia. Por que o pai da sociologia? Porque foi o Emile Durkheim, esse cara bonitão que vocês estão vendo aí nessa foto, foi ele que fez com que as pessoas respeitassem a sociologia como uma ciência. E para fazer com que a sociologia se tornasse uma ciência, ele criou um método. Então, a ciência, toda ciência, para ser ciência, precisa ter um método. E a partir desse método você comprovar e tal. Então, o Emile Durkheim, ele criou um método. Não, peraí, não é qualquer coisa da sociedade que precisa ser estudado, né? Tem um método para a gente saber o que é realmente importante para a gente entender da sociedade, né? Então ele vai criar um método e esse método vai fazer a sociologia ser respeitada como ciência. Então aqui são as principais obras dele: a divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, o suicídio, a educação moral, as formas elementares da vida religiosa e as lições de sociologia. Para vocês, gente, quando a gente vai falar de ensino médio e tal, as principais obras dele mesmo são essas duas aqui. A divisão do trabalho social, que para o segundo ano a gente vai falar muito disso, né? E as regras do método sociológico. E talvez um pouco a obra dele chamada Suicídio, tá bom? Que método foi esse que Emile Durkheim criou na sociologia? É um método chamado método funcionalista. Esse método funcionalista do Emile Durkheim depois vai ser utilizado por várias outras ciências também, e outras áreas, tudo bem? O que consiste esse método funcionalista? O método funcionalista acredita que tudo na sociedade tem uma função. Tudo na sociedade tem uma função. Então, cabe à sociologia entender qual é a função de cada instituição social, por exemplo. Vamos lembrar o que é instituição social? Instituição social é escola, é religião, são todos, né, espaços ou momentos da nossa vida que nos influenciam, né? Amizades pode ter uma certa influência na gente,
religião, escola, tudo bem? Então isso são instituições sociais. Para Emily Durkheim, o método funcionalista para a sociologia deveria ser para entender, o objetivo do método funcionalista é entender qual é a função de cada instituição social. Tudo bem? E aí ele é bem conhecido por associar a sociedade como um corpo, biológico, que precisa ser bem observado para que em seguida conhecer sua anatomia e aí descobrir as causas e as curas de suas doenças. Então ele vai falar que a sociedade é como se fosse um corpo humano. Então a gente precisa entendê-lo para entender qual é a função de cada órgão, cada sistema que a gente tem, tudo bem? Então ele é muito conhecido em associar o corpo humano à sociedade. Para Emily Durkheim, aqui, conceito. Eita, o professor falou uma palavra que ele falou que era para prestar atenção. É, conceito. Qual foi o conceito que o Emily Durkheim criou para entender a sociedade? Ele criou o conceito chamado fatos sociais. Então ele vai falar, não é tudo que deve ser estudado na sociedade. Só deve ser estudado os fatos sociais. E como saber o que é um fato social? Para ser um fato social, precisa ser coercitivo, ou seja, pode sofrer punição, exterior ao indivíduo, ou seja, que independente da vontade da pessoa, do indivíduo, aquilo vai continuar existindo, a não ser que ele se junte com muitos indivíduos que podem mudar uma regra. E geral serve para todo mundo. Na aula passada eu falei um pouco sobre esse conceito, né? Dei o exemplo da farda escolar. A farda escolar pode ser estudada pela sociologia? Pode, porque ela é um fato social. Por que ela é um fato social? Porque ela é coercitiva, ou seja, se você não usa uma farda, você pode sofrer punição. Mesmo você não gostando da farda, essa regra continua existindo, ou seja, é exterior a você, exterior ao indivíduo? Sim. Essa regra serve para todos os estudantes naquele espaço, ou para todos os trabalhadores naquela empresa? Serve, então é geral. Então, ela é um fato social. Por quê? Porque é coercitivo, exterior ao indivíduo e geral. Tudo bem? O objetivo do conceito de fato social é definir o que a sociologia deve estudar. Outros conceitos do Emily Durkheim. Conceito de solidariedade social. Para Emily Durkheim, para entender, né, qual é o objetivo desse conceito? Entender como a sociedade se organiza. Para Emily Durkheim, ele vai entender que uma sociedade, para ela se organizar, para ela existir, é necessário, vai acontecer dois tipos de solidariedade: a orgânica e a mecânica. Qual é a diferença desses dois conceitos aqui? Solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. A gente vai ter o que, gente? Para Emily Durkheim, o que seria solidariedade mecânica, gente? Solidariedade mecânica seria aquele tipo de solidariedade presente em aldeias indígenas, grupos aborígenes, tribos, né? Que seria a pessoa, ela está tão acostumada a fazer determinadas práticas, por exemplo, respeitar as pessoas idosas, por exemplo, pegar uma parte da colheita e distribuir na sua coletividade. Ela está tão acostumada com essa prática, ela já nasce sabendo que tem que ajudar as pessoas idosas, que tem que distribuir a comida, que é mecânico. Ela não precisa
pensar para fazer. Ela não precisa de uma consciência para fazer isso. Isso é tão normal para esses grupos de pessoas que ela faz normalmente. Então, solidariedade mecânica é a solidariedade típica de tribos, né, de aborígenes, indígenas, que eles agem em prol da sociedade, da coletividade, eles agem de forma automática, tudo bem? Então, pensar na palavra solidariedade mecânica, pensa na palavra automático. Gente, não sei escrever muito nesse pincel aqui não, mas automático. E na solidariedade orgânica? A solidariedade orgânica seria nossa. O nosso tipo de solidariedade na nossa sociedade. Para acontecer a solidariedade orgânica, é necessário consciência. Então, a gente vai ajudar o próximo caso a gente tenha consciência, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando no ônibus entra uma pessoa idosa no ônibus, a gente vai ter aquelas pessoas que vão se levantar para ela sentar e a gente vai ter aquelas pessoas que vão fingir que estão dormindo, por exemplo. Essas pessoas que vão fingir que estão dormindo para não levantar para a pessoa idosa, ela precisa de consciência, de uma consciência para poder fazer esse gesto, né? Para poder, por exemplo, levantar. Ela não tem essa consciência, tudo bem? Então, na nossa sociedade, na sociedade dita moderna, a gente tem a solidariedade orgânica. Para Emile Durkheim, o ideal é que no futuro o que seria solidariedade orgânica se torna mecânica, ou seja, que a gente faça de forma automática, que todos nós façamos as coisas pela sociedade de forma automática. E nessa solidariedade orgânica, para Emile Durkheim, ele vai falar o quê? Por que é típica da sociedade moderna? A gente, por exemplo, vocês, o que é necessário para vocês irem para a escola? Né? Vocês precisam pegar o ônibus, né? Então, o ônibus contribui para vocês irem para a escola. Mas o ônibus, ele trabalha por causa do salário que ele recebe. Então, ele trabalha com esse objetivo de receber o salário dele. Mas, indiretamente, contribui para vocês chegarem no colégio. Tudo bem? Vou dar um outro exemplo. Nós, educadoras e educadores, a gente está dando aula para vocês e isso vai facilitar vocês tirarem um diploma de ensino médio, que pode ajudar vocês a arranjar um emprego. Isso quer dizer que nós, eu Rodrigo, vou ter alguma relação com a empresa que vocês vão trabalhar? Não. A minha função é dar formação para vocês, mas indiretamente vai contribuir para vocês, talvez no futuro, conseguir um trabalho. Tudo bem? Então, na nossa sociedade, cada órgão, cada grupo se organiza e um ajuda o outro, mesmo que não seja esse o objetivo, mas cada grupo, para se satisfazer, ajuda o outro e dessa forma a sociedade funciona que nem uma engrenagem. Cada engrenagem ajuda a outra, ajuda a máquina que é a sociedade, tudo bem? Outro conceito do Emile Durkheim, conceito de anomia. Anomia vem de uma palavra chamada anomia. Toda palavra a, né, do grego, que vem antes de outra palavra, no caso, ela vem para negar algo. Então, nomia quer dizer normas. Anomia quer dizer sem normas. O a vem para negar. Então, sem normas. Para Emile Durkheim, ele vai falar
que os problemas da nossa sociedade é a anomia. Ou seja, o fato das pessoas não compreenderem, nem todas as pessoas compreenderem as normas da nossa sociedade, isso vai gerar os conflitos. Por exemplo, né, ele vai falar que a violência é fruto da anomia, a corrupção é fruto da anomia. Todos esses problemas da nossa sociedade é fruto das pessoas não compreenderem as normas da nossa sociedade. Né? E ele vai chegar ao ponto de achar até que as pessoas que discordam da sociedade como ela são problemáticas, que elas são umas doenças da nossa sociedade que deve ser curada. E aí eu discordo, e outros autores também discordam dessa posição também. Então ele vai falar aqui, ó, suicídio, por exemplo, seria um fruto da anomia. As pessoas não compreenderem as normas da sociedade, não entenderem, ou seja, as normas da nossa sociedade não chegar para todas as pessoas. Então esse seria o motivo dos conflitos sociais. Vocês vão ver mais tarde com Karl Marx que ele vai falar que os conflitos sociais têm uma outra origem, não essa daí, tá bom? Então esse é um outro conceito do Emile Durkheim, conceito de anomia. Então a gente já entendeu quais são os conceitos que eu passei até agora do Emile Durkheim. Conceito de fatos sociais, conceito de solidariedade mecânica e orgânica e anomia. Tudo bem? Foram esses conceitos que eu falei até agora do Durkheim. Agora, vamos falar, a gente agora estava falando do Emile Durkheim. O Emile Durkheim acreditava no quê? A sociedade que influencia o indivíduo. A sociedade que determina o indivíduo. Agora, lembra daquele cara que deu um tapa na cara do Durkheim? Que falou, não, você está errado. Não é a sociedade que determina o indivíduo, é o indivíduo que determina a sociedade. Então, esse cara é o Max Weber. Eu já soube de uma pessoa que chamava Max Weber. Um nome legal, né, gente? Quem quiser dar um nome aí para sua criança no futuro. Olha aí, Max Weber. Que esse cara, né? Esse cara acreditava o contrário do Durkheim. Ele acreditava que era o indivíduo que influencia a sociedade. Tudo bem? E para isso aí, antes disso, as principais obras dele é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, A Ciência como Vocação, A Política como Vocação, Economia e Sociedade. Para o ensino médio, qual é a principal obra? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Tudo bem? Ele vai falar que tem uma grande relação da ética, né, da religião protestante e o capitalismo que a gente conhece atualmente. Muito bom aí para vocês que querem prestar Enem, essa obra dele muitas vezes cai. Tudo bem? Ó, lembra que o Emile Durkheim ele tinha um método para entender a sociedade? Então, quando a gente vai falar dos principais autores clássicos da sociologia, cada um tem um método para entender a sociedade. Qual era o método? Qual é o método do Max Weber? O método do Max Weber é o compreensivo. Ó, alguém lembra do método do Emile Durkheim? Vamos lembrar aí. É um método funcionalista, lembra? Cada instituição social tem uma função, então a gente tem que entender a função, por isso que chama método funcionalista. Já pro Max Weber, o método que ele acreditava, que ele desenvolveu, é o método compreensivo. O que quer dizer isso? Ele vai falar que as ações humanas, elas têm motivações. Então, a sociologia deve entender quais são as motivações, o que motiva o ser humano a agir. Tudo bem? Se ele acredita que é o indivíduo que influencia a sociedade, então ele vai querer entender quem? O indivíduo. O Emile Durkheim acreditava que era a sociedade que influenciava o indivíduo, então a gente tinha que entender a sociedade. Tudo bem? Então agora o Max Weber quer entender o indivíduo. E ele vai querer entender quais são as motivações, o que move o indivíduo a agir, por que ele faz determinadas ações, certo? Isso é um método compreensivo. E para entender
quais são as motivações do ser humano, ele criou um conceito. Eita, sininho aí, ó, conceito, conceito. Qual é o conceito que ele criou para entender as ações humanas? O conceito de ação social. Ó, não confunde fato social de Durkheim com o conceito de ação social, tudo bem? Então ele vai criar um conceito chamado ação social. Ó, vocês estão vendo aqui que essa imagem que eu coloquei aqui, ó, cada pessoa com uma setinha virada para o centro, que é chamada sociedade, que quer dizer o quê? Cada pessoa contribui para construir a sociedade, certo? Esse conceito social, esse conceito de ação social, ele consiste em 4 tipos de ação social. Tudo bem? Isso aí não está no slide, então vai ser necessário vocês dar umas pausas para anotar. Tudo bem? Quais são os 4 tipos de ação social? Ação tradicional, ação afetiva, ação racional baseada em valores e ação racional baseada em fins. Tudo bem? Esses são os 4 tipos de ação social. Ó, de novo, vamos dando pausa e anotando. Ação tradicional. O que seria uma ação tradicional? É uma ação onde muitas vezes não vai existir a razão e nem a emoção. Dou um exemplo de ação tradicional. Por exemplo, o ato, né, de pedir bênção nas famílias, por exemplo. É um ato que já se tornou tão mecânico, tão automático, que a pessoa faz, não pensa muito antes de fazer e não tem emoções que faz ela fazer aquilo. Ela faz porque é automático, como se cumprimentar, por exemplo. Tudo bem? Isso é uma ação tradicional. E agora a ação afetiva? Enquanto que a ação tradicional ela não envolve muito razão e nem emoção, na ação afetiva o nome já diz, né? Afetivo, algo que é relacionado à emoção. Então, toda ação afetiva é uma ação baseada na emoção, que a pessoa faz pela emoção. Vou dar um exemplo aí, uma briga, muitas vezes as pessoas saem na mão, brigam. É uma ação muitas vezes motivada pela emoção, que depois que acaba a briga que ela se dá conta do que ela fez, né? Por que eu fiz isso e tal? Por quê? Porque ela foi motivada pela emoção. Então a ação afetiva muitas vezes não existe razão, mas existe emoção, tá bom? Agora, ação racional baseada em valores. O que quer dizer isso? Ação racional baseada em valores é toda ação, é racional, então usa razão. Então, ação racional baseada em valores é uma ação que usa a razão, ou seja, a pessoa pensa antes de fazer e ela é motivada pelos valores que ela acredita. Quais são esses valores? Por exemplo, valor de justiça, valor de a honestidade é um valor, tudo bem? Então, toda ação que você pensa e que você é motivado pelos valores que você acredita, de justiça, por exemplo, é uma ação baseada em valores. Por exemplo, quando as pessoas saem nas ruas para protestarem, por exemplo, é uma ação racional baseada em valores. Elas pensam para fazer aquela ação, mas baseado nos valores que ela acredita, de justiça, quero paz, quero isso, quero aquilo. E ela faz muitas vezes pensando nos valores que ela acredita, mas independente das consequências que pode acontecer. Tudo bem? Agora, qual é a última ação social? Ação racional baseada em fins. Que tipo de ação é essa? É uma ação, se é racional, é pensada. Então, é uma ação pensada baseada nos fins. Você faz somente pensando nos fins. Daqui aquilo vai me trazer. Dá um exemplo. Isso que vocês estão fazendo agora. Vocês estão assistindo o meu vídeo porque, que legal, vamos assistir um vídeo e vou estudar porque eu tô doido para estudar
Tem pessoas que são assim, tem pessoas que não. Eu estou estudando porque eu quero me formar, que depois eu quero entrar na faculdade, ou depois eu quero entrar no emprego. Então muitas vezes as pessoas vão para a escola com esse objetivo. Da mesma forma que o Enem. Quem é que quer fazer 2 domingos, não sei quantas horas aí, 4 horas e meia, 5 horas, dependendo se vai ter redação ou não, por prazer? Tem gente que faz. Eu particularmente gosto de fazer o Enem e eu tenho prazer. Mas muitas estudantes fazem o Enem pensando em entrar na faculdade, então é pensando no fim. Então isso seria uma ação racional baseada em fins. Tudo bem? Assiste esse vídeo pausando e anota todas essas. São 4 ações sociais: ação tradicional, ação afetiva, ação racional baseada em valores e ação racional baseada em fins. Tudo bem? Agora, né, vamos para o conceito de tipo ideal para Max Weber. Então a gente é um outro conceito criado por Max Weber para entender as motivações humanas. Então, para ele entender as motivações humanas, ele precisou criar um tipo ideal. Vocês viram que ele construiu 4 tipos de ações sociais, dizendo, ele acredita que a maior parte das ações humanas são motivadas por essas 4 ações sociais. Então isso que ele criou, de querer criar 4 tipos de ações sociais, é o que ele chama de tipo ideal. Por quê? Porque para entender a sociedade, ele achou muito mais fácil entender a sociedade através de tipos ideais. Tudo bem? Então isso seria, né, uma forma muito mais fácil para compreender as motivações humanas, criando tipos ideais. Então vamos supor que a ação tradicional seria um tipo ideal, a ação afetiva seria um tipo ideal, a ação racional baseada em valores seria um tipo ideal e a ação racional baseada em fins seria um tipo ideal. Tudo bem? Então isso seria um tipo ideal. Então ele cria generalizações, generaliza as ações sociais em 4 para poder entender. Tudo bem? Agora vamos para o nosso último autor, o Karl Marx. Olha que cara bonitão, hein? Essa barba, um dia minha barba chega do tamanho dessa daí. E eu sei que vocês vão me elogiar muito na escola. Então esse cara aqui, Karl Marx, ele, por mais que na história dele era um cara meio brigão, mas ele, nesse caso, veio aí apartar a briga de Karl Marx, não, de Max Weber e de Emile Durkheim. Então ele vai falar, não, peraí, a sociedade influencia o indivíduo, como o Durkheim está falando, mas o indivíduo também influencia a sociedade, como o Max Weber está falando. Então ele vai falar, tanto um quanto o outro, ambos influenciam a sociedade, ou seja, a sociedade e o indivíduo se influenciam reciprocamente. Então ele vai criar um meio termo em tudo isso. O que vocês acham? Vocês acham que ele está correto? Ou alguém acha que é só a sociedade que influencia e você não tem importância nenhuma, não influencia em nada a sociedade? Ou você acha que é só você que influencia a sociedade? Ah, não, eu influencio a sociedade, mas a sociedade não me influencia. Tudo que eu faço é a partir da minha cabeça, não assisto televisão, propaganda, nada. Tudo que eu faço é por causa da minha cabeça. Ou você acha que, ou você concorda com Karl Marx, que fala que você influencia, mas também é influenciado. E aí? Tirem as conclusões de vocês aí. Então, quais são as principais obras de Karl Marx? Manifesto do Partido Comunista, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, Contribuição à Crítica da Economia Política e o Capital. Para o ensino médio, quais são as obras que podem aparecer? Manifesto do Partido Comunista, 18 Brumário e o Capital. Dos 4 principais, 3 costumam aparecer no ensino médio. Tudo bem? E a gente, quando falar de Karl Marx na sala de aula, eu muitas vezes vou trazer algo dessas 3 obras, certo? Qual é
olha só, vamos lembrar, cada autor tem um método. Dos clássicos, cada autor tem um método para entender a sociedade. Então, o método criado pelo Karl Marx é o método materialismo, histórico e dialético. Tudo bem? O que quer dizer isso? O que quer dizer esse nome grande aqui? Esse método. Como que ele usava esse método, né, para entender a sociedade? Ó, vamos separar essas 3 palavras aqui para entender esse método materialista, histórico e dialético. Ó, primeiro, o método é materialista. Acredita no materialismo, ou seja, só em algo concreto, algo que a gente vê que acontecendo na sociedade, algo material, tudo bem? Então isso já descarta qualquer outra coisa relacionada à religião para entender a sociedade, né? Coisas divinas, a explicação da sociedade. Não, ele vai falar, esse método é um método que se baseia em entender a sociedade através do material, do concreto, do que a gente vê. Então é materialista. Histórico, quer dizer o quê? Que ele vai, para entender o material, o concreto, ele vai estudar a história, para entender isso, tudo bem? Então é materialismo histórico, entender a história material da sociedade, tá bom? E dialético, o que quer dizer dialético? Quer dizer conflitos, tudo bem? Tudo que é dialético quer dizer que existe conflitos. Então vamos juntar aqui. Então agora ficou fácil. Mas o que significa o método materialista histórico dialético? Então eu vou entender a história material dos conflitos existentes na sociedade. Olha só, tudo bem? Então vou entender a história material, a história concreta da sociedade a partir dos conflitos que existiam nela. E isso é o materialismo histórico e dialético, certo? Vamos passar aqui. Qual foi o principal conceito criado por Karl Marx? Um conceito que, pessoas usam e nem sabem que foi criado pelo Karl Marx. Qual é esse conceito? Conceito de classes sociais. Nossa, esse conceito foi criado por Karl Marx? Foi criado por Karl Marx para entender qual é o objetivo desse conceito. Por que ele criou esse conceito de classes sociais? Para entender como a sociedade é dividida. Tudo bem? Ele vai falar que a sociedade é dividida em classes sociais. Certo? E quais seriam essas classes sociais? Classe A, classe B, classe... Não é essas classes que Karl Marx trabalha. Classe A, classe B, classe pobre, classe rica. Não coloquem esse tipo de resposta em qualquer pergunta, seja na escola, em alguma avaliação ou no Enem. Porque não é esses termos, não é esses termos que ele usa para as classes. E ele divide a sociedade de classe, as classes sociais, em principalmente 2 tipos de classes, viu, gente? Ó, só 2 tipos, não tem milhares de tipos não. Para Karl Marx tem principalmente 2 tipos de classes sociais. Quais são essas classes sociais? Proletariado e burguesia. Burguesia eu sei que é. Daquela música do Seu Jorge. Burguesia, burguesia, burguesia. Pode ser. Pode ser mais ou menos aquilo que ele fala naquela música. Mas o que é proletariado e como eu sei? Como eu sei se eu sou proletariado ou sou burguesia? Simples, gente. De forma muito simples você consegue identificar para Karl Marx quem é proletariado e quem não é. Primeiro, porque proletariado é quem só tem a força de trabalho para vender. Ou seja, eu não tenho mais nada. Eu só tenho o meu trabalho físico para vender. Não tenho mais nada, né? O que me dá o meu sustento é só a minha força física, é só o meu trabalho. Preciso trabalhar para outras pessoas porque não tenho outra coisa para trabalhar. Então eu trabalho para outras pessoas, ou seja, eu só vendo a minha força de trabalho, eu só tenho a minha força de trabalho para vender. Então, você é um proletariado para Karl Marx. Agora, se você o que faz você ganhar seu sustento
não é a sua força de trabalho, mas os meios. Você é dona dos meios de produção, ou seja, fábricas, indústrias, você é dona dos meios de produção. A partir disso, dos meios de produção, né, da fábrica, da terra, que você consegue ter o sustento. Então, para Karl Marx, isso daí seria burguesia. Tudo bem? A burguesia necessita do proletariado, da força de trabalho, para conseguir acumular capital, acumular dinheiro. Tudo bem? Então, essa é a diferença do proletariado para a burguesia. O proletariado é aquele que só tem a sua força de trabalho para vender, e a burguesia são os donos de meios de produção, certo? Mas vai ter gente que não tem só a força de trabalho para vender e não é dona dos meios de produção. Quem seria isso? Por exemplo, um gerente de banco. O gerente de banco, ele é dono do banco? Não é dono do banco. Ele só tem a força de trabalho para vender? Não. Muitas vezes ele entende de administração, entende disso, e ele se tornou gerente. Então, para Karl Marx, essa classe seria chamada de intermediário. Então, é aquela classe. A classe intermediária é aquela classe que nem se encaixa, nem tem só força de trabalho para vender, mas também não é dona dos meios de produção. Então, são intermediários. Seriam os burocratas, os gerentes, funcionários públicos. Tudo bem? Isso seria a classe intermediária para Karl Marx. E Karl Marx ele vai sempre falar o quê? Ele sempre vai falar que a classe intermediária sempre vai ficar, tende a ficar do lado de quem? Da burguesia. Tudo bem? Na hora de se juntar, essa classe intermediária sempre vai se juntar com a burguesia. Vamos para outro conceito de Karl Marx, que agora tem a ver, o conceito de classe social tem a ver com o conceito de luta de classe. Para Karl Marx, o conceito de luta de classe é o conflito entre o proletariado e a burguesia. Tudo bem? Olha que eu já vi prova onde estudante falava que luta de classes é quando o proletariado e o burguês saíam na mão, gente. E a burguesia saía na mão. Já vi isso? Não é isso, gente. O conceito, o significado de conceito de luta de classe para Karl Marx, conceito aqui, ó, de novo. Quantos conceitos estão guardando, né? Quer dizer o quê? O conflito entre o proletariado e a burguesia. Eles entram em conflitos. Por quê? Porque um não gosta da cara do outro? Não, gente. O motivo do conflito são que eles têm interesses antagônicos. O que quer dizer antagônico, gente? Diferentes. Viu? Ah, professor, eu podia ter colocado um nome mais bonito do que antagônico. Podia ter colocado diferente. Podia, gente. Mas vocês precisam entender a partir das palavras que os autores utilizam. Que você vai encontrar no Enem, você não vai encontrar diferente, você vai encontrar antagônico. E você fala assim, nossa, meu professor nunca falou para mim dessa palavra, por isso que eu errei a questão. Antagônico quer dizer diferente, tudo bem? Então, o fato deles terem interesses diferentes faz eles entrarem em conflito. Quais são esses interesses? Enquanto que a burguesia necessita de explorar a mão de obra, o trabalho do trabalhador para ela lucrar, para ela ficar rica, o proletariado, o interesse dele, o interesse do proletariado é não ser explorado, não ser escravizado, por exemplo, tudo bem? Então, esses são dois interesses antagônicos, ou seja, interesses diferentes. Por que o Karl Marx fala que a luta de classe é o motor da história, gente? Por quê? Porque sempre na história da humanidade ele vai falar que vai existir o conflito entre opressores e oprimidos. Que tudo que existe até hoje na nossa sociedade é fruto do conflito entre o proletariado e a burguesia. Vou dar um exemplo, a escola que vocês estudam. Muitos proletariados, muitos trabalhadores lutaram para aquela escola existir. Ó, aposentadoria, 13º, férias, tá vendo? Tantas coisas que na nossa sociedade foi fruto de conflitos entre burguesia e proletariado, é por isso que ele fala que a luta de classe é o motor da história, tudo bem?
ele também vai criar outro conceito, Karl Marx, conceito de mais-valia. Ele vai falar mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Aqui voltando, o que quer dizer esse conceito? Conceito de mais-valia, gente. Karl Marx, ele vai falar, ele vai dividir a mais-valia em dois tipos de mais-valia. Tudo bem? Primeiro, o que é mais-valia? São as horas trabalhadas não pagas para o trabalhador. Vou dar um exemplo simples. Você trabalha 8 horas no serviço. Dessas 8 horas, em 2 horas que você trabalhou, você já conseguiria pagar o teu salário. O que você gerou de lucro para o patrão em 2 horas já pagaria o valor que você costuma receber por dia. Né? Vamos supor, você recebe um salário mínimo por mês. Provavelmente você vai receber em torno de 30 e poucos reais por dia. Vamos supor, você trabalha 8 horas por dia. Em 2 horas você já receberia esse valor. Tipo, eu já dei para o meu patrão de lucro 40 reais em 2 horas. Certo? Agora você vai continuar trabalhando até o final do dia, para completar as 8 horas. Essas 6 horas que você trabalha vai para o bolso do patrão. Então, essas 6 horas seria mais-valia, tudo bem? As horas trabalhadas não pagas para o trabalhador. E ele vai diferenciar mais-valias em 2 tipos. Mais-valia absoluta, que seria, por exemplo, trabalhos braçais, né? Por exemplo, carvoaria, a pessoa que planta e que faz farinha farinha na casa de farinha, tudo bem? Então, pessoas que colhem milho, colhem cana, trabalham em carvoaria, mexem com pedra, manual. Então, isso seria mais-valia absoluta, onde o patrão, ele lucra em cima das horas, da exploração das horas trabalhadas pelo trabalhador. Então, se o trabalhador trabalhar 10 horas, ele lucra mais. Se trabalhar 12 horas, ele lucra mais. Então, como o patrão não tem outro meio de ganhar mais dinheiro em cima da exploração do trabalhador, ele vai explorar em cima das horas que o trabalhador vai trabalhar para ele, tudo bem? Então, isso seria mais-valia absoluta, certo? E a mais-valia relativa seria quando o patrão ele lucra em cima do uso das tecnologias. Então ele vai botar uma máquina, certo? Ele vai botar uma máquina para aquelas 8 horas que o trabalhador trabalhava, fazer ele lucrar muito mais do que se ele tivesse trabalhando sem as máquinas. Tudo bem? Por que é relativo? O que significa relativo? Alguém pega e fala assim, por exemplo, eu penso desse jeito, né? Eu penso de um jeito lá, vamos supor, né? Eu acredito que eu acredito que o coronavírus vai acabar em junho, né? O outro vai falar, não, ele vai acabar em agosto. Ou seja, como não tem como prever quando que vai acabar, o que cada um está falando é relativo. Tudo bem? Pode acontecer como pode não acontecer. Tudo bem? Um pode estar certo como o outro pode estar certo. É muito relativo isso. Vai depender de várias coisas. Então isso é relativo. Então quando fala mais-valia relativa, quer dizer o quê? Que não dá para perceber a exploração. A exploração acontece porque o trabalhador fica na máquina, mas não dá para perceber a exploração da forma como acontece na mais-valia absoluta, como braçal e tal, né? A exploração ela fica mais sutil, ela fica menos apresentada. As pessoas estão sendo exploradas, mas elas estão lá na máquina e tal. Então quer dizer que ela
então é um trabalho fácil dela, tudo bem? Então, mais-valia absoluta e mais-valia relativa, gente. A mais-valia absoluta se baseia na exploração das horas trabalhadas e a mais-valia relativa, a obtenção do lucro do patrão vai se dar através das máquinas e das tecnologias modernas, tudo bem? Pronto, gente, agora vamos para a tão esperada atividade da semana. O que eu vou pedir para vocês nessa atividade? Ó, quem fez a primeira atividade da primeira aula virtual que eu dei, que era o mapa mental, ou seja, você vai criar um mapa a partir do que você está escutando para você lembrar de algumas coisas, tudo bem? Essa atividade é parecida com o mapa mental, mas chama mapa conceitual. O que quer dizer? Aqui vocês vão colocar nesse mapa não o que vocês lembram de alguma coisa, qualquer palavra. Vocês vão colocar só os conceitos. Vocês viram, ó, nessa aula toda que a gente aprendeu vários conceitos. Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, vários conceitos. Agora, nesse mapa conceitual, vocês só vão colocar os conceitos e o significado dos conceitos de cada autor, tudo bem? Eu coloquei aqui, eu fiz um mapa conceitual de modelo. Qual é no centro você coloca o tema. Qual é o tema? Indivíduo e sociedade. Tudo bem? Então esse é o tema principal. Agora, ó, tá vendo? Não são 3 autores? Cada autor aqui, eu coloquei um balãozinho, vou colocar o nome do autor, você vai colocar o nome do autor, coloquei autor 1, autor 2, autor 3. Vocês vão colocar o nome do autor, vão colocar os conceitos que ele trabalhou, o significado dos conceitos, tudo bem? Ó, aqui eu coloquei menos balãozinho porque não coube, mas no de vocês podem diminuir esse mapa conceitual e fazer maior, tudo bem? Então, no centro, vocês vão colocar o tema. Qual é o tema? Indivíduo e sociedade. Depois, vocês vão puxar uma seta aí, ó, para cada autor, e vocês vão colocar o nome do autor aqui, colocam os conceitos dele e o significado dos conceitos dele, tudo bem? Então, de um balãozinho, puxa para outro, certo? Conceito, significado do conceito, tá bom? Ó, coloquem nome e série, certo? E vocês vão me entregar essa atividade na segunda-feira, tudo bem? Vou colocar isso segunda-feira, porque eu sei que todo mundo pede, não sei o que, final de semana, para fazer final de semana. Mas eu vou colocar essa atividade para vocês me entregarem na segunda-feira. Então vocês vão assistir esse vídeo com cuidado e vão fazer esse mapa conceitual, tudo bem? Qualquer coisa, vocês podem tirar dúvida comigo lá no WhatsApp. Só lembrando, final de semana eu não respondo mensagem, gente. Eu não respondo mensagem. Vai ter horários do dia também que eu posso não responder mensagem, porque não é o meu horário de trabalho. Tudo bem? Não é porque a gente está no WhatsApp que eu tenho, que nós educadores fica 24 horas a serviço, trabalhando, tudo bem? Vai ter momento que alguém pode mandar mensagem e eu não poder responder. Final de semana eu não vou responder, certo? Então, segunda-feira é a data para entregar essa atividade aqui, o mapa conceitual. Ó, já fiz o modelo para facilitar vocês aí, certo? Tema central no meio, puxa a seta para os autores, coloca os conceitos, coloca o significado dos conceitos, certo? Tá bom? Uma atividade bem tranquila de fazer. Tudo bem? É isso. Desejo bons estudos para vocês. Espero que essa semana que eu não dei atividade semana passada tenha dado uma folga para vocês, tenha feito vocês terminarem as atividades que tinham que fazer, certo? Espero que vocês estejam muito bem. Eu espero que tudo isso acabe logo, que a gente possa voltar a se encontrar nas aulas presenciais, vocês encontrarem com as suas amizades, brincarem, tá bom? Mas, por favor, fiquem em casa. Não acredite que as coisas estão passando, porque elas podem ainda piorar muito. Tudo bem, gente? Um grande abraço para vocês. Fiquem bem.